Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem com vocês? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o podcast que esclarece para você e para as famílias tocantinenses as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Hoje vamos falar de saúde auditiva, um assunto importantíssimo que requer atenção, que requer cuidados e teve lei, sim, aprovada na Assembleia sobre o assunto. Vamos falar hoje sobre a Lei 4.472, que é de julho de 2024, de autoria do deputado republicanos Cleiton Cardoso. Essa lei ela instituiu diretrizes para a detecção precoce da deficiência auditiva infantil. Você que é pai, que é mãe, ou que tem sobrinho, tem vizinho, tem amigo, assunto importante para a gente saber a respeito e entender, porque essa lei ela quer justamente isso, né? Fazer com que essa detecção precoce aconteça aí nas crianças. E para discutir o assunto, não estou sozinha, estou com três excelentes companhias, três convidados especiais que estão aqui na minha frente. Ela que é fonoaudióloga, especialista em audiologia e reabilitação. Ela trabalha também no Centro Especializado em Reabilitação na Saúde Auditiva aqui no estado do Tocantins desde 2005, desde quando começou. Está aqui com a gente a Janaína Carvalho. Jana, prazer recebê-la. Prazer, Maju. Eu agradeço o convite e a oportunidade de conversar aqui com vocês sobre a importância da detecção precoce da deficiência auditiva e, mais que isso, da intervenção precoce, porque a gente tem resultados muito satisfatórios quando a detecção e a intervenção acontecem no bebê, né? Muito bem, bacana. Ao meu lado aqui, ele que é bacharel em fonoaudiologia, é também especialista em audiologia, em fonoaudiologia hospitalar, integra a equipe do Hospital IOP, também aí numa série de UTIs, CEO da Fonolar, que presta atendimento fonoaudiólogo domiciliar. Aqui do meu lado, Aécio Bruno Ferreira. Aécio, prazer recebê-lo. Maju, muito obrigado pelo convite, né? Como a Janaína já falou, é um assunto muito importante, né? Quando a gente fala em diagnóstico precoce audiológico, né? Pensando na intervenção e nos benefícios que esse indivíduo ele vem a ter quando a gente tem esse diagnóstico precoce e segue com o tratamento e todas as orientações que precisa para que ele possa se desenvolver, né? Tanto as habilidades auditivas, cognitivas e também na sua vida como um todo. Muito bacana. E aqui, completando o nosso time de convidados especiais, ela que é administradora e é mãe de uma fofura que está aqui nos bastidores com a gente, mãe da Elisa Mello, né? É a Rosana Leite Souza Mello. Rosana, bem-vinda, é um prazer recebê-la, viu? Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui com Você e a vocês. Elisa, que está por ali também É, acompanhando, já já vamos contar a história dela, né? A lei que nós vamos discutir hoje, pessoal, ela institui, então, as diretrizes, né, para detecção precoce, então, aí, da deficiência auditiva infantil aqui no estado. A lei quer, assim, tem uma série de diretrizes, né, que é a questão da triagem auditiva neonatal, que é o também conhecido aí como teste da orelhinha, a indicação e a adaptação do aparelho auditivo antes dos 6 meses de idade para crianças que tiveram a deficiência auditiva confirmada, prevê também a avaliação auditiva anual até os 3 anos de vida aí nas crianças com alto risco de surdez. Para começar, Jana, quero começar com você. Eu queria que você nos contasse quais são os principais desafios enfrentados pelo Centro de Saúde Auditiva no estado na implementação dessa detecção precoce da deficiência auditiva infantil. Muito bem, Maju. Eu acho que é importante a gente pontuar que desde 2010 a gente já tem uma lei federal, que é a 12.303, que institui a obrigatoriedade do teste da orelhinha, né? E o teste da orelhinha ele deve ser realizado na maternidade. Eu trabalho no centro especializado em reabilitação, que é responsável pelo diagnóstico dos bebês que falham no teste da orelhinha. E a gente tem imensos desafios em fazer com que a legislação seja cumprida, porque os bebês muitas vezes não conseguem chegar a esse diagnóstico.
né? No teste da orelhinha, quando o bebê falha, ele deve ser encaminhado imediatamente para o diagnóstico para que os próximos passos sejam cumpridos, né? E aí é que entra essa questão da adaptação do aparelho até os 6 meses de vida. A gente tem muita dificuldade que isso seja cumprido, porque muitas vezes eles demoram para entre a maternidade e o centro de reabilitação. Ah, entendi. Aécio, a lei que a gente está discutindo aqui, ela propõe a adaptação de aparelhos auditivos antes dos 6 meses, como ela acabou de falar. Qual que é a importância dessa medida para o desenvolvimento auditivo e linguístico das crianças? Quando a gente pensa em diagnóstico auditivo, né, que onde o teste da orelhinha ele deve ser realizado aí, né, nas primeiras horas de vida, né, após o nascimento, né, dentro da maternidade, como a Janaína já falou, e muitas vezes a gente sabe que esse diagnóstico, às vezes, esse bebê ele acaba tendo alta antes, por algum motivo ele saiu sem realizar o teste da orelhinha e acaba se perdendo, que eu acho que é isso que a Janaína quis dizer, né, não, muitas vezes ela vai fazer talvez esse teste lá no centro de reabilitação, porque não foi feito às vezes na maternidade, por algum motivo, ou às vezes no reteste esse bebê ele não voltou para fazer o reteste, e ou seja, esse tempo, inclusive às vezes por informação, até mesmo, como que eu posso dizer, essa família às vezes ela não consegue entender a gravidade desse problema e acaba se perdendo, né, nesse caminho até de fato chegar ao centro de reabilitação e seguir todo o processo que precisa para que tenha uma melhor conduta nesse tratamento, que seria a adaptação do aparelho auditivo nesse período hábil, porque, ou seja, a gente tem que estar estimulando quanto mais cedo for diagnosticado, é, é óbvio que a gente tem que estar pensando na reabilitação o mais precoce possível, seria o uso de aparelho e o processo de reabilitação com estimulação das habilidades auditivas, que seria aí com o processo de reabilitação com fonoaudiólogo, né? E para que essa criança ela possa realmente ter o melhor desenvolvimento auditivo, né? Para a sua comunicação, Muito, linguagem, fala, enfim. muito bacana, informação importante. Rosana, tudo bem? Tudo. Conta pra gente como é que se deu o diagnóstico da sua filha Elisa, como é que foi? A Elisa, eu tive ela no Hospital Cristo Rei, só que na época, eles não faziam teste lá, na maternidade. Aí, quando eu tive alta, aí eu acho que uns 15 dias, mais ou menos, eu fui fazer o teste dela. Aí, o primeiro teste que a gente fez até com o aparelhinho que tava por aqui, ele deu alterado. Aí, a médica que fez o teste não tinha mais equipamentos para fazer e me mandou para uma outra médica, que era a doutora Raquel. Nunca esqueço o nome dos médicos. A doutora Raquel. E a doutora Raquel fez. E aí ela falou: não, eu vou te encaminhar para a doutora Janaína e a doutora Lenice, que elas vão cuidar de fazer mais testes lá. E aí teve um processo e a gente foi logo em seguida e elas acolheram a gente muito bem, graças a Deus. Tinha muita gente. E aí ela era a única bebezinha recém-nascida, eu acho que no meio lá, no início. E aí elas começaram a fazer o teste e aí falaram pra mim que ela tinha que pôr o aparelho. Aí na hora lá eu não chorei, mas quando cheguei em casa eu chorei muito. Porque é uma situação assim que você, tipo assim, quando você recebe a notícia, Diagnóstico. sabe? E você fica assim, tipo, poxa, tá surdo, será que vai ouvir? Será que não vai? Você fica desesperada. Aí, mas assim, lá elas foram a médica, foram as fonoaudiólogas, foram as terapeutas, foi tudo. Graças a Deus, tipo. E aí eu saí de lá, quando eu fui, quando eu recebi que eu fui pra casa, que eu chorei, 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 aí eu fui pra lá, e elas falaram, não, não é assim, a gente vai fazer os exames, vai ver como que é. Ela vai usar o aparelho e, dependendo conforme for que ela responder com o tratamento, a gente vai vendo o que vai fazendo. E aí ela começou a usar o aparelho com 1 aninho, porque demorou um pouquinho para chegar o aparelho dela, né, porque era muito bebezinha, tinha todo Não, um e processo. tem esse processo, né, entre a solicitação do aparelho e a chegada do aparelho, que não tem como, do jeito que funciona o sistema hoje, demorar menos que 2 meses, porque tem um procedimento entre fazer a pré-moldagem, que é
colher o modelo da orelha da criança, não tem laboratório de prótese para fazer o molde aqui, então esse pré-molde vai para fora do estado, depois volta, e aí também tem o trâmite de solicitação do aparelho. Então, assim, É todo um processo. Ela começou recém-nascida. mesmo só que tudo esteja funcionando redondo, tem os tempos que a gente tem que aguardar, principalmente porque a gente não tem laboratório de prótese, a gente não tem aparelho disponível à pronta entrega, a gente tem que solicitar no nome do paciente. Entendi. Isso na rede pública, Na né? rede pública. Janaína, como essa lei que nós estamos discutindo, a Lei 4.472 de 2024, pode aprimorar a assistência à saúde auditiva das crianças no Tocantins e quais medidas estão sendo tomadas para garantir sua efetiva aplicação? Então, Maju, assim, tudo que está descrito nessa lei, de uma forma ou de outra, a gente já tinha amparo legal, em termos federais, né? Então, tanto para o teste da orelhinha, quanto para a adaptação do aparelho auditivo e o monitoramento, que é o terceiro item, esse acompanhamento anual das crianças de risco. Então, em termos legais, a gente tem agora um respaldo estadual, mas no nível federal isso já estava preconizado, Certo. certo? Então, assim, o que precisa é melhorar a rede de cuidados, entende? Tanto com a atenção básica, como no serviço de triagem, ter um coordenador que faça com que o bebê chegue ao centro de reabilitação para o diagnóstico. Hoje a gente tem o centro de reabilitação em Palmas, em Araguaína e em Colinas, né, em termos de estado. Certo. Bacana. Aécio, com sua experiência aí no Hospital IOP e nas UTIs, como que você vê hoje a evolução do atendimento a crianças com deficiência auditiva no Tocantins ao longo dos anos? E assim, o que a gente observa é que muitas vezes existe um caminho muito longo essas pessoas chegarem de fato ao centro, né, de referência, né, para que essa reabilitação aconteça. Quando a gente tem o diagnóstico, se ele for realmente direcionado ao centro para protrização, né, ter o tratamento, né, as terapias, a gente vai entender que as possibilidades desse tratamento ele vai ter um melhor resultado para aquela criança. E muitas vezes a gente sabe que não é assim, é um caminho muitas vezes é muito longo por conta e muitas vezes por falta de informação. Então, quando a gente pensa em tudo isso, das leis, né, do que falar um pouco sobre o teste da orelha, inclusive hoje, isso acaba abrindo, ou seja, passando muita informação, né, a muitas pessoas que acham que não é tão importante realizar. Inclusive, muitas vezes vai se deixando de lado, observa ali e não realiza. Mas, na verdade, ou seja, o teste ele é para ser realizado aí, né, após algumas horas de nascido, para poder realmente confirmar se tem alguma alteração. Inclusive, é um teste que é uma triagem, ou seja, ele, quando tem a falha, ele tem que ser retestado, né? E, inclusive, eu falei para a Janaína, muitas vezes esse reteste não é realizado, se perde no meio caminho. Então, e aí, quando a gente pensa em reabilitação auditiva, esse tempo ele é primordial para o processo de reabilitação. Então, daí a importância da gente estar, né, ou seja, fomentando essa informação da importância do teste da orelhinha em todo o estado, com conhecidos. Se o bebê nasceu, você já fez o teste. Aliás, não só o teste da orelhinha, os outros testes neonatais, teste do olhinho, né, que também é importante, do pezinho, porque são testes importantes para poder diagnosticar precocemente algo e que, se a gente diagnostica algo precocemente, a gente tem maiores possibilidades de reabilitação. Muito bem, essa conscientização é importante, né? Como você está falando. Rosana, como é que foi desde o momento do diagnóstico que você contou pra gente? Hoje, ela está com quantos anos? 11, ela vai completar 12 Vai agora em completar maio. 12, né? Tá. Do diagnóstico até hoje, o que mudou na vida auditiva dela? Quais são os desafios que você tem sendo mãe de uma criança nessa condição? Como é que tá a situação dela hoje? Hoje ela tá muito bem, graças a Deus.
Mas, assim, o processo é longo, né? Eu falei, é longo e a gente tem que ter, assim, persistência, porque chegou uma fase que não quer pôr o aparelho, que não quer usar de jeito nenhum. E, assim, sempre que as médicas marcavam, a gente estava lá, firme, todo na data certinha. Tal dia para trazer a Elisa, tal dia eu estava lá para fazer todos os exames. E ela fazia todos os exames. E aí, sempre tinha que mudar o aparelho, às vezes que para algum defeitinho ou mudar e o molde sempre que estava crescendo. E, e assim, teve uma fase que ela não queria pôr de jeito nenhum, e aí eu fui na escola, conversei, ia lá, ia embora, colocar, e chamei até Agora, uma ela é um senhorinha. exemplo de mãe também. Eu chamei até uma senhorinha que usava e eu mostrei para ela, senão vocês vão lá na sala falar, olha, aqui ó, ela usa, ela escuta bem. E aí quando ela foi que ela falou, e aí as crianças que estavam lá que viu que ela usava, que aí viram que ela usava, porque ela botava o cabelo para não ver, né? Aí começaram a cuidar dela, para ela não cair. Aí ela foi se sentindo segura. E aí ela começou a usar, aí mas também foi essa fase foi uma das mais difíceis que eu achei assim para ela acostumar com o aparelho. Mas eu não deixava não, bora, tem que usar, porque eu morria de medo dela ficar surda, gente. Eu ia falar com minha filha, eu tenho que falar com sinais. Na verdade, Entendeu? Então assim, eu assim super super apoio que as mães façam o teste da orelhinha, gente, é a melhor coisa. Descobrir recém-nascido e fazer todo o tratamento é a melhor coisa que tem, porque ela hoje, ela ouve bem sem o aparelho. Ela ouve, tipo, ela fez todo o tratamento certinho. Se ela tirar o aparelho e você conversar com ela, ela escuta. Mas se ela virar A de Elisa, costas, ela não tem uma perda total, ela tem uma perda moderada. Né? mas se ela virar de se você virar de costas daí e falar com ela e se ela tiver sem o aparelho, ela não escuta. Aí você tem que falar de frente. Mas se você falar de costas e ela tiver com o aparelho, ela escuta o que você tá falando tranquilo. Então, assim, é ótimo. Bacana. Você que está nos acompanhando, muitas informações importantes, né? A gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. Não sai daí, hein? De volta aqui com o nosso episódio do podcast A Casa é Sua Cast, hoje discutindo a Lei 4.472 de julho de 2024, que instituiu as diretrizes para a detecção precoce da deficiência auditiva infantil aqui no Tocantins. Estamos aqui com vários convidados discutindo o assunto, falando da importância, né, dessa detecção precoce, da conscientização e da importância de fazer o teste da orelhinha, da importância da atitude dos pais, das mães, e aqui a gente tem a Rosana que está ilustrando bem isso, né, está cuidando dessa questão auditiva da criança e de lutar para que a criança que foi identificada com algum tipo de deficiência realmente tenha uma mais qualidade de vida aí através dos acessos ao que ela tem direito, né? Janaína, quais são os serviços especializados que o Centro de Saúde Auditiva oferece atualmente para as crianças com deficiência auditiva e como esses serviços podem ser ampliados com o apoio, por exemplo, dessa nova legislação agora? Então, Maju, no Serviço Estadual de Reabilitação, a gente, como eu falei, recebe os pacientes que falham no teste da orelhinha de todas as maternidades do Centro-Sul, né, do estado, e a gente também atende todos os outros pacientes de outras faixas etárias que têm suspeita de perda auditiva ou perda auditiva confirmada. Lá, eles passam por exames de diagnóstico, os bebês passam por toda a bateria de exames, que inclui um bocado de exames, né? A avaliação comportamental da audição, o potencial evocado, que é conhecido como BERA, a emissão autoacústica, que também é realizada, exames de cabine são realizados desde os 6 meses de idade, e a imitanciometria, que também a gente tem muitos casos em que a falha no teste da orelhinha se dá por um problema transitório, nem sempre é uma deficiência permanente.
Tá? Que bacana. Aécio, quais mudanças você acredita que a legislação vai trazer para as famílias que enfrentam a deficiência auditiva infantil, especialmente no que diz respeito à oferta de serviços especializados e no atendimento contínuo? Quando se tem uma legislação, é importante porque ela acaba garantindo, né, todo esse apoio a essas pessoas que precisam desse serviço, né? E como a Janela já falou, que no âmbito federal já tinha muita coisa, mas agora com essa legislação estadual ela acaba, né, se potencializando para que tenha mais, como que a gente pode falar? Seja mais garantido que essas pessoas possam ter acesso a esse tipo de serviço e também reabilitação para as pessoas que também necessitam, né? Então, ter o serviço, ter o diagnóstico, mas também conseguir chegar ao tratamento que é o segmento, né, que a gente precisa para que essa criança, essa pessoa que tem essa necessidade, ela consiga se desenvolver. Né? E a gente sabe, como a mãe falou aqui, que na verdade é um grande processo e em muitos casos se perdem no caminho, né, não tem adesão, por vários motivos. Eu posso contar aqui uma pequena história. Meu pai, ele teve uma dificuldade, ele não nasceu, ele ficou com um problema auditivo e assim, eu posso falar com um profissional e também com pessoa que conviveu com uma pessoa com uma dificuldade. Então, assim, são pessoas que realmente, muitas vezes, eles têm, acabam caindo até muitas vezes na questão de depressão, por conta de muitas vezes não conseguir desenvolver. Não chegou, se você tem essa possibilidade, muitas vezes tem pessoas que querem buscar ajuda, mas tem pessoas que nem sabem qual caminho buscar. Né? E quando você encontra, na verdade, se você for pensar, não é tão fácil. Né? Existe todo esse caminho que a gente já falou do diagnóstico, a detecção e o processo de reabilitação, que vamos pensar numa criança que tem uma perda auditiva congênita, ela tem que ser ali desde o sexto mês, provavelmente aí por um longo período da vida dela, até ela conseguir, não é assim, ouvir é algo, mas desenvolver todas as habilidades auditivas é outra coisa, ou seja, que vai impactar diretamente na questão educacional, na questão social, na questão profissional. E isso na verdade, quando a gente vê, inclusive, um caso desse aqui, a gente vê que realmente isso tudo faz sentido, do diagnóstico a todo esse processo de reabilitação. Hoje, meu pai, ele usou uma boa parte do tempo o aparelho auditivo, olha só. E então a tecnologia hoje, ela cada dia mais, ela vem ajudar nesse processo. É muito fantástico. Antigamente os aparelhos, vamos pensar, posso falar que eram muito ruins, mas assim, não eram tão bons quanto eram hoje. Nem todo mundo, essa adesão de adaptação para muitas pessoas compravam, buscavam aparelho, mas guardavam porque não conseguiam se adaptar. Hoje, na verdade, isso já é bem mais, a tecnologia ela está bem mais avançada, então a possibilidade de adaptação é muito maior, com toda a orientação, com todo o processo de reabilitação e tecnologias que vão de acordo com a necessidade do paciente. Tem pessoas que podem usar um aparelho de acordo com a indicação que é feito pelo médico, juntamente com a fonoaudiólogo, e tem pessoas que vão usar um implante coclear, que inclusive é o que o meu pai usa, para poder, na verdade, ouvir e desenvolver as habilidades para que possa ter uma comunicação. Então, Janaína pode falar um pouquinho, não é só ter o diagnóstico, não é só colocar o aparelho, mas assim, eu sempre falo, e aí eu vou puxar a sardinha para o fonoaudiólogo, a questão de tudo isso é importante, mas se você usar aparelho, você vai só colocar o aparelho, vai chegar até quando chega na parte da reabilitação, que são as estimulações que você tem que fazer, inclusive aí, né, mãe, por um longo tempo, ajuste de aparelho quebra, tem que colocar, porque o aparelho é o que a gente fala que é a audição periférica que está comprometida muitas vezes, ou seja, corrigir a audição periférica para poder estimular que isso chegue até lá no córtex, que é onde a gente fala que a gente de fato ouve, né? E aí, ou seja, estimular todas essas habilidades auditivas para que a pessoa consiga se desenvolver, né, para questão social, escolaridade, questão cognitiva, enfim. E aí eu vou falar outra coisa que você falou, essa questão das metodologias que são utilizadas, né, para o desenvolvimento. Tem pessoas que vão
E, inclusive, quem escolhe isso são os pais, inicialmente, se for uma perda congênita. Se é a questão se trabalhar a questão da língua, da Libras, né, a língua de sinais, e aí se a pessoa ela quer realmente buscar que o filho tenha a oralidade ou outro tipo de abordagem. Então, geralmente, isso, no início, quem escolhe são os pais, São os pais. né? São os Entendi. pais que vão escolher isso. E daí a importância realmente de ter todo esse diagnóstico. Porque a gente, E esse caminho. essa lei, ela está priorizando o desenvolvimento da linguagem oral, né? Assim, para a gente detectar precocemente a deficiência auditiva e colocar o aparelho para que a criança desenvolva a linguagem oral. Mas a gente tem os casos de pacientes surdos, congênitos, profundos, né? Que já vivem na comunidade surda e que às vezes a família opta por continuar usando a língua de sinais. Entendi. Bacana. Segundo os últimos dados aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Tocantins, cerca de 66 mil pessoas são identificadas aí com algum tipo de deficiência auditiva, sendo que pelo menos 15 mil teriam aí deficiência auditiva severa. A privação auditiva interfere no desenvolvimento linguístico da criança, prejudicando sua inserção na sociedade e produzindo consequências cognitivas e emocionais, caso ela não seja inserida em um programa educacional e terapêutico precoce e adequado. Para encerrar, Rosana, nossa mãezinha que está aqui, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo ou conhece alguma família que está passando por isso, alguma mãe que está realmente passando por esse quadro aí de diagnóstico de deficiência auditiva? Qual a sua mensagem para outros pais ou responsáveis que estão enfrentando isso, que você enfrentou e que ainda enfrenta? Assim, é um pouco difícil, né? É trabalhoso, mas assim, é bom procurar fonoaudiólogo, médico e fazer assim, o tratamento, fazer o exame, fazer o tratamento, né? E ser persistente, porque a melhor coisa da vida, gente, é você ter seu filho ouvindo, que você fala, que você conversa com ele, né? Ele ir para a escola e você vê que ele está desenvolvendo bem, está aprendendo tudo, que ele não é excluído. Porque quando eu fui colocar ela, me falaram para colocar na escola para ela aprender Libras. E aí a doutora Janaína, não sei, na época foi a doutora Lenius falou, não, você vai pôr ela na escola normal, porque ela vai aprender a falar, ela não é surda totalmente para aprender Libras. Então ela vai aprender a falar normal, você vai pôr ela na escola normal. E assim foi. Assim, orientações que você vai seguindo certinho e que vai dando certo. Então, assim, eu peço assim, que as mães que têm dificuldade ou que têm receio de ir atrás, procura um profissional, tipo, pede um conselho, vê como é que faz tudo certinho que dá certo. Tiro pela minha filha, tem 12 anos e fala super bem, o vocabulário dela é ótimo. A Elisa, ela foi adaptada com 1 ano de idade. A gente tem muitos estudos que comprovam que quando a reabilitação acontece de uma forma adequada, antes dos 2 anos de idade, as crianças elas desenvolvem igual os seus pares ouvintes. Muito bacana. Ótimo, que papo importante essa lei aí, que instituiu essas diretrizes para a detecção precoce da deficiência auditiva. A gente trouxe 3 pontos de vista importantes que com certeza acrescentam no debate. Então, agora é lei no Tocantins, né? Essa diretriz aí, que como a doutora explicou bem, já era nacional e agora a legislação chegou no Tocantins justamente para ampliar, né, esse arcabouço de legislação em torno da importância que é a detecção precoce realmente aí da deficiência auditiva, principalmente nas crianças. Quero agradecer a vocês 3 pelo tempo, pela entrevista, parabenizar você pelo trabalho desde 2005 lá, com certeza muita gente já passou pelas suas mãos e com certeza muita criança já mudou, já conseguiu mudar de diagnóstico através do seu trabalho. Doutor Aécio, parabéns pelo trabalho lá no IOP, nas UTIs. A gente sabe que são muitos desafios e você, Rosana. Parabéns a você como mãe por estar atenta, por não abrir mão de buscar sempre melhorias na qualidade auditiva e na qualidade de vida, né? Consequentemente da sua filha, que está ali nos olhando. Beijinho para ela. E é isso. A Assembleia do Tocantins
Legislativa trabalhando para aprovar leis importantes que realmente possam aí melhorar a vida dos tocantinenses. Por hoje é só. Agora você já sabe, é lei no Tocantins, hein? Detecção precoce da deficiência auditiva infantil aqui no estado. Mais uma vez, obrigada aos meus convidados. Um abraço para você que nos acompanha. Até a próxima!